Bem-vindos todos. Eu vou mostrar aqui um problema pequeno, simples, mas que vai permitir mostrar uma capacidade do CodeAster que é bastante versátil em termos de aplicação de condição de contorno. Eu fiz aqui nesse caso uma pequena linha de 0,9, né, que é o ponto 0, que é o 0,9 de x, onde eu vou colocar um modelo de tubulação que vai ser submetido a uma onda de choque, né, como se fosse um golpe de ariete trafegando aqui por dentro da tubulação. Então, geometria sem grandes mistérios, né, fiz 2 pontos, criei uma linha, usei o eclatê depois para identificar o ponto fixo e o ponto livre. A malha foi feita sem grandes mistérios também, sem grandes novidades. Também já identificando aqui grupo de nós, grupo de arestas, etc e tal, como de hábito. Então vamos aqui para o Aster. É aqui que a coisa começa a ficar bonita. O início é o mesmo de sempre. Li uma malha. Fiz aqui o Crea Malha para passar a malha que vem lá do módulo de malha de linear para quadrática, né, que é necessário para estabelecer o modelo de tubulação. No modelo de tubulação fiz aqui um Toyo 3M, né, eu não preciso de 6 modos de deformação de seção, isso aqui vai ser bem mais simples. Propriedades do material, aliás, propriedades da seção. Eu coloquei aqui espessura e raio 4 milímetros e um raio externo aqui de 9 milímetros, né? Então é um tubo bastante espesso. Exatamente pelo tubo ser espesso é que eu preciso nessa opção aqui colocar esta chave como sim, né? Como I. Esta é a chave que corrige as métricas de deformação para levar em conta que o raio é muito pequeno, né? Que a espessura é muito grande em relação ao raio, certo? Então com isso aqui você consegue incluir a espessura, né? Uma grande espessura do tubo no seu modelo de tubo, né? Que, como dito antes, né? O modelo de tubo é uma soma de um modelo de viga com um modelo de casca. Então, para considerar essa espessura maior da parte da casca, essa chave aqui é colocada como ativada. E a geratriz aqui, né, como antes, a direção Z, uma geratriz só, sem grandes problemas. Materiais, também tudo normal. Aqui eu tenho uma lista de pontos, né, que eu vou precisar desses pontos aqui para poder definir a evolução da onda de choque. Uma condição de contorno fixa com um detalhe, né? Como eu estou usando o modelo de tubo, eu preciso também determinar, né, além dessa aqui, né, que vai engastar esse ponto para cá, no modelo de viga, eu vou descer aqui e fazer fazer também a restrição de todos os modos de deformação no modelo de casca, que está incluído no modelo de tubo. Então aqui o segundo e terceiro modo no plano e fora do plano, né, que isso é o que significa esse I e o O. Aqui também tem uma outra variável, né, são deformações axiais, radiais e angulares, todos aqui sendo devidamente restringidos, né. Aqui os 2 modos de inchamento, isso aqui diz respeito à ovalização da seção, isso aqui diz respeito ao inchamento, né, o WO normal, e isso aqui também a ovalização, né. Ok, isso feito, vamos para a parte de texto. Bom, vamos ver então como estabelecer uma onda de pressão
uma traveling wave dentro de um tubo, né? No caso usando evolchar e CreaChamp. CreaChamp é o comando mais, talvez um dos mais versáteis que tem dentro do Aster. Então, vamos lá. O problema que eu tenho, então, minha meta é descrever ao longo de vários instantes de tempo um campo de pressão que varia dentro do comprimento do tubo. Para isso, eu vou precisar lidar com campos dentro do Aster. Vamos ver então como é que se organiza esse assunto. Os campos, eles podem ser classificados aqui pela natureza física deles, né? Então tem um CF que a gente já viu em outras situações, né? Que pode ter ou o tensor tensões no modelo tridimensional, os esforços no modelo de viga, as forças lineares em modelo de placa, tensor de deformações, tensões equivalentes, né, de critérios. E aquilo que nos interessa aqui, que é um campo de pressões, que pode tanto descrever uma pressão normal quanto uma pressão, entre aspas, né, cisalhante. E um valor aqui, dois valores na verdade, que são muito úteis, né? É o campo de geometria, né, que pode guardar informações de posição dos nós, e esse abscissa curvilínea, e o campo neutro. O campo neutro é um campo que não tem natureza física nenhuma, mas serve para guardar valores intermediários. No nome da função vai aparecer isso aqui, lá no final, né, indicando se é uma função, um número real ou um número complexo. O nome da função não, o nome do campo. E também tem no nome, na descrição do tipo, esses fatores, né? O elem indica que o campo é guardado por elemento, então é um valor por cada elemento. O elga indica que é um valor nos pontos de Gauss de cada elemento. Então, cada elemento tem uma lista de pontos de Gauss, eventualmente subpontos, né, para modelos de viga e placa. E nessa sequência aqui que vem o valor específico da propriedade. Os campos ELNO são guardados por elemento por nó. Então, cada elemento tem seus 3, 4, 10 nós e os valores correspondentes, né, podendo ter subpontos. E o campo de nós, que é direto o campo por nós mesmo, é um valor só. Então, como que vai ser feito ali? Para descrever a onda trafegante, eu vou usar uma tangente hiperbólica. Eu começo definindo uma formula. Então, essa expressão aqui vem aqui dentro. Meu parâmetro é x, né? Meu tubo está alinhado com a coordenada x. E eu vou criar um campo de funções. Esse campo é um campo de elementos por nós. Ele tem que ser neutro. E tem aqui a terminação indicando que é uma função. A operação é de atribuição, né? E eu vou guardar o valor dessas funções na coluna do x1, né? Usando aqui o CreaChamp. Eu poderia também, né, ter colocado alguma outra coisa no x2, x3, etc e tal. Isso tudo faz parte da versatilidade, mas por hora eu vou zerar todo o resto, né? E estou colocando aqui este prolongamento zero como ativado, né? Então, se eu tiver um grupo de malha específico, né, restrito, todo o restante das malhas vai ser zerado. E só esse aqui, só esse grupo de malha indicado aqui, é que vai receber a função. Como eu preciso dos valores geométricos, da geometria, da posição x como argumento, eu vou fazer uma extração. O tipo de campo que ele gera é um campo geométrico real por nós. Só que isso aqui não entra, não interage com o campo de funções por nós por elemento. Então, eu coloco aqui um estágio intermediário de discretização, né, para poder pegar esse campo aqui e transformar num campo por nós por elemento. Então, a tabela, que seria esta, uma lista de nós e as suas coordenadas, vai passar por esse formato aqui, né? Cada elemento tem seus nós e cada nó tem suas coordenadas. Feito isso, eu vou fazer uma avaliação, né? A operação aqui agora é o eval. Mando o campo de funções que tem que ser avaliadas, mando o campo de parâmetros
E o resultado é um campo por nós por elemento, neutro ainda, não tem tipo, real. Então vai ficar nesse formato aqui. No lugar da função é um valor específico. Feito isso, eu vou finalmente gerar um campo de pressões com operação de assembly, de assemblagem. O campo resultante tem este tipo, mudou agora para pressão, cheguei finalmente à pressão. E o que eu estou indicando aqui é que nesse grupo de malhas, eu vou pegar deste campo a coluna do X1 e jogar na coluna da pressão no elemento, no objeto de saída. E esse objeto aqui é o que eu vou usar para fazer uma criação de um resultado com o CREA-RESU. Esse resultado tem um tipo evolchar. Isto aqui é o que indica para o Aster que esta variável aqui, esse objeto, contém um campo que vai ser usado como condição de contorno. Então tem aqui o nome do campo, que é a pressão, e para cada instante de tempo, eu preciso indicar, como estou criando um resultado, uma evolução, eu preciso indicar a que instante de tempo esse campo aqui pertence. E a estrutura vai ficar mais ou menos nesse formato, para cada instante um campo específico. Bom, voltamos aqui para o Aster. Então a primeira parte já foi mostrada. E aqui eu tenho uma etapa que foi formada em modo texto. O que tem aqui dentro? Como já mostrado, o comando de extração de dados geométricos, discretização deles. Vou comentar depois por que isso aqui está bloqueado. E aqui o processo em si. Esse IDX é o meu indicador de em que instante de tempo eu estou. Como eu dividi em 10 pedaços, velocidade 1, etc. e tal, então isso aqui já é o meu indicador, aquele meu V vezes T que eu preciso lá na fórmula. Então esse valor aqui vai ser substituído aqui nessa posição, que vai me dar a fórmula específica de um determinado instante de tempo da variação de pressão no X, na coordenada X. Então, estabelecida aqui essa formule, cria-se um campo de função, como indicado, passo aqui a avaliação, transformo isso num campo de pressão de fato e insiro no campo de evolução. No caso aqui, na primeira vez, eu estou realmente iniciando o campo de evolução, então não preciso indicar reuso nenhuma estrutura inicial. E quando eu vou fazer o loop aqui embaixo, eu estou primeiro apagando aqueles objetos que eu gerei lá em cima, os auxiliares, para poder recriá-los aqui embaixo e então poder fazer a inserção desse novo campo de pressão num outro instante, sempre indicado aqui embaixo. Por que eu não liberei desse jeito aqui? Nesse formato você faz uma coisa só, beleza, não tem loop nem nada, mas você acaba guardando um campo de funções para cada instante de tempo, um campo neutro, um campo de pressão, etc. e tal. E se você estiver fazendo uma discretização muito fina, que problemas com onda de choque trafegante podem realmente precisar de muita discretização no tempo, e você estiver lidando com um problema geometricamente meio grande, isso aqui pode representar um consumo de memória muito grande. Então eu preferi não fazer dessa forma, apresentar uma alternativa mais barata em termos de memória. Bom, então, voltando aqui, terminado essa montagem, eu estou aqui estabelecendo o campo de pressão interno, que vai ser usado aqui como condição de contorno, com a chave evolchar. Então, isto aqui diz ao Aster que a pressão interna no tubo vai ser obtida a partir desse objeto aqui, da evolução de pressão. E então tem aqui a solução do sistema. Passada a solução do sistema, o resto é mais ou menos como em outras situações, Fiz aqui um calcchamp para poder incluir as tensões por nó por elementos e os critérios.
e depois fiz as impressões em 2 arquivos. Então, como fica isso? Vou rodar tudo de uma vez. Ok, terminado aqui, eu vou ter aqui os novos arquivos de saída e vamos dar uma olhada neles. Chegamos aqui no Paravis e aqui eu tenho os resultados. O primeiro deslocamento, vou passar aqui para 3D na interação, para poder alinhar, e vou dar uma olhada na variável de deslocamentos. Já está aqui direto o inchamento do tubo, né? Vou jogar aqui para o 0 e pode ver aqui, à medida que vai evoluindo o tempo, o tubo vai inchando internamente, porque você tem uma onda ali dentro passando. Se eu fizer a carga agora do resultado do tensor de tensões por ponto de Gauss, eu vou ter aqui uma alternativa de visualização, que é verificar nos pontos gaussianos de imediato. Aí eu posso até vir aqui ajustar o tamanho dos pontos, eles ficarem menorzinhos, né, para poder enxergar melhor. E eu posso escolher aqui qual é o elemento, né? No caso, o y vira a tensão circunferencial. Aqui, instante inicial, não tem pressão em lugar nenhum. E vai passando o tempo e a tensão vai aumentando aqui dentro. Como o tubo é grosso, você acaba tendo uma certa variação da tensão. Você pode vir aqui nessa opção, Hover Points On, apontar algum lugar aqui e ele vai te dar esses resultados. Nesse caso, eu estou aqui dentro com 31, esse segundo número aí, 31 e 35, mas se eu apontar para o lado de fora, eu vou ter 28,7. Então a tensão circunferencial aqui dentro é maior do que aqui fora, né, por aquela hipótese de tubo espesso. Já para o lado de cá, bem longe, quase não tem. Aqui 37, lado de fora 30. Então já está bem evidenciado aqui a presença de uma onda interna. Certo? É uma opção também de visualização. Bom, isso é o que dá para fazer quando você tem um tubo reto alinhado com uma das coordenadas, sem grandes mistérios. Se você tiver um spool em S, né, que faz uma curva e muda de direção e tudo mais, também dá para fazer, passa por um processo um pouco mais elaborado, mas ainda é possível, mas isso vai ter que ficar para um workshop um pouco mais longo, certo? No geral, isso dá uma ideia muito boa das capacidades desse recurso, né, do Evolchar e do Cryochamp, e das possibilidades de você fazer uma programação aqui no meio. Uma correção rápida, uma adição rápida, né? Para que eu consiga usar algum objeto gerado aqui no modo texto posteriormente, eu preciso colocar este comando aqui do lado, né? Os objetos a adicionar, né? Então vai criando, dá o nome, indica qual é o comando que produziu essa estrutura e ele já vai preencher aqui qual é o tipo do objeto.
agora sim esses dois objetos ficam visíveis para os estágios posteriores. Tá certo? Bom, é isso aí. Eu espero que todos tenham gostado e aguardo vocês para a próxima. Muito obrigado.